Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada sobre uma cidade, como uma cidade que é bem estabelecida, onde sobe as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Todos, pois ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Obrigado, Pai, por essa escritura e por esse bom momento de culto, no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, amados. Eu desejo trazer uma pequena palavra nesta noite sobre a visão que o profeta de Deus e o que preceitua a mensagem do profeta William Branham, não estreitamente sobre política, mas sobre algo que envolve a política, principalmente quando ele trata da política americana. Ela passa a ser uma mostra dos governos para o mundo, até porque os Estados Unidos da América do Norte governam o mundo todo, isto é, mandam no mundo todo, melhor, interferem no mundo todo, porque tem dinheiro no mundo todo, porque a moeda americana é a moeda comercial do mundo todo. E os Estados Unidos têm bases militares nos principais países do mundo. Há americano em todas as nações. Não há uma única nação que não haja americano, particularmente militares. Então, os Estados Unidos da América do Norte é o termômetro do mundo, é quem controla o mundo. Então, uma eleição americana não é uma eleição como outra qualquer. Um presidente americano não é um presidente como outro qualquer. Partindo disso, é que o irmão Branham fala. Partindo disso, é que ele faz algumas colocações. E no meio dessas colocações, surge uma frase muito conhecida nossa: assim diz o Senhor. Isso deve ser muito sério para todos nós. Nós não temos no Brasil quem faça isso, mas havia na América quem o fizesse. E isso chega ao nosso conhecimento. Eu espero ser muito prático. É somente mencionar a vocês alguns parágrafos e cada um por si faz o seu julgamento, o que entende melhor sobre isso. Inicialmente a mensagem desde então, 226, 227. Há 100 anos, as mulheres começaram a votar. Eu não terei tempo nesta reunião para lhes contar o que ocorreu em 1933, ante aquela série de visões. Agora, os Estados Unidos é uma nação de mulheres. Esta nossa nação se transformou em uma nação de mulher. Isto quer dizer, é o número 13. Ela aparece no capítulo 13 de Apocalipse. E ali tem 13 estrelas, 13 listas. Tudo é 13. Tudo fala de mulher. Recordem, assim diz o Senhor: haverá uma mulher que governará a América antes do fim do tempo. Ela será uma presidente,
ou ela será uma vice-presidente, ou ela será a Igreja Católica, mas é uma mulher. Ela terá poderes como a Igreja Católica tem. Eu a vi. É uma grande mulher. E ela está se posicionando. E a nação vai se inclinar para ela. Isso será antes do fim do tempo. Assim diz o Senhor. Anote. E você descubra o que eu estou falando. Vocês jovens, vejam isso. Veja, se isto não acontece, se não está acontecendo, e se isso não acontecer, eu sou um falso profeta. Isso era para todas as denominações agora caírem de joelho e dizer: eu aceito. Alguém nesse mundo já falou isso? Só o William Mario Branham. E agora, apenas recorde, este é o fim. Esta América é a nação das mulheres. É um lugar onde ela é a deusa independente e o homem não lhe diz nada. Ele é a patroa e ela é o patrão. É ela que manda, é ela que decide. E isso vai até o fim. Vai entrar na administração, nos negócios, e tudo ao mesmo tempo. E isso vai chegar na igreja. Você sabia que a primeira mulher a pisar num púlpito foi nos Estados Unidos da América do Norte? Em lugar nenhum do mundo uma mulher já havia pisado num púlpito. Elas vão vir para o púlpito, digo eu, elas vão se tornar pastoras, vão dirigir igrejas. Isso corre o risco de chegar no Brasil também. São negócios. Então você dê atenção, porque isso tudo está se desenvolvendo agora para chegar ao mundo. Isto é absolutamente o que está escrito. Isso é espírito de Caim e Abel. Certamente todas essas coisas, preste atenção, essa mulher vai governar a América. Ela vai ser vista como uma deusa. Isto é verdade. Desde então, 226, 227. Deus guarda a sua palavra. 120. O que lhes falei desse púlpito ano passado? A América cometeu um erro fatal. Eu lhes disse, erro fatal. Claro que ela cometeu. E veja, o que ela está fazendo agora? Você vê isso nos assuntos governamentais. Eles estão tentando chegar e se ligarem aos árabes. Para esclarecer uma coisa, vede que na palavra Jerusalém, que é uma cidade que já existe há mais de 3.000 anos, né, de Jerusalém, começou com Jebus, agora é Jerusalém. Há 3.000 anos, 2.500 anos antes da América, foi colocado ali. Quem colocou? Foi colocado lá. Estados Unidos da América do Norte. United States of America. Bem no centro do nome. Jerusalém. E bem no centro está Estados Unidos da América do Norte. Há 3.000 anos atrás, não existia Estados Unidos? Você diz, pode uma coisa dessa? Está escrito. Essa é aquela mesma inteligência que disse
300 anos antes de Josias nascer, disse: daqui a 300 anos nascerá Josias. Ainda deu o nome. E foi o mesmo que disse: daqui a 100 anos vai nascer um homem na Síria, chamado Ciro. É o Deus que vê para trás, vê para frente. 700 anos antes de Jesus nascer, Miqueias disse: ele vai nascer numa cidade chamada Belém. Não existia essa cidade, mas disse 700 anos antes. E Isaías foi mais adiante, disse: daqui a 700 anos uma virgem dará à luz um filho. É uma inteligência. Então você não tem dificuldade de saber que o profeta William Marvel Branham um dia estava orando e viu o que ocorreu no Éden há 6.000 anos atrás. Houve um episódio lá no Éden que Jesus não falou. João Batista não falou, tocou, mas não falou. E Paulo também quis entrar e não entrou. Nem Jesus, nem Paulo e nem Batista não falaram. Mateus 13, 1 Coríntios, 2 Coríntios 11. E o irmão Branham disse: eu vi. Inclusive eu quero que vocês saibam que aquela serpente não era uma víbora. Olha para onde ele foi. Não era uma víbora, não era uma cobra como vocês conhecem. Era um homem desalmado, mais alto do que Adão, falava o idioma do Adão. Você diz: está na Bíblia mesmo que eles falavam. Era mais bonito do que Adão, porque todo macho na criação original é mais bonito do que a fêmea. Casamento e divórcio sem. Deus pretendeu fazer a mulher, Satanás se propôs fazer o desenho. Saiu essa coisa muito bonita aí, entendeu? Mas é ruim para os homens. Não tem um homem mais bonito que uma mulher. Não tem. Porque a mulher é um subproduto. A mulher não é um produto original. Deus não preparou mulher. Deus preparou Adão e tirou dele um pedaço e fez para ele uma mulher, com essa ajudazinha que já foi falado. Quem foi que viu isso? O William Marion Branham. Ninguém, não tem teólogo no mundo que consiga entender isso. O irmão Branham nem estudou nada, ele só deu uma olhada e falou. Leia a mensagem Efésios, não leia a mensagem A Semente da Serpente. É muito difícil você entender ali. Leia a mensagem A Era de Éfeso. Era de Éfeso. É o maior esclarecimento sobre este assunto. Mas voltando ao nosso assunto aqui. A América cometeu esse grande erro. Vocês estão percebendo? Por isso, seja quem for que amaldiçoar a Israel, será amaldiçoado. Estados Unidos não deve amaldiçoar Israel, mas o caminho está chegando. Essa eleição agora vai falar um pouco disso. Por quê? Os Estados Unidos só pode ser derrotado quando ele tirar a mão de proteção de Israel. Israel é a 6ª potência aérea. O Brasil está, não sei se tem classificação. Ninguém mexe com Israel. Quem mexer com Israel está derrotado. Israel tem superpoder de fogo. A Rússia tem pavor de Israel. Israel é um ovinho nesse oceano. Mas a estratégia, as armas, é que parece que as armas são abençoadas. A pólvora de lá é abençoada, não falha. Tem um negócio que vai dizer, não faz não. Quando amassou aqui, já arrebentou com tudo. Se você conhece o assunto, sabe o que aconteceu em 1967. Procure saber a Guerra dos 6 Dias em 1967 para compreender um pouco mais do que isso. Quando não tinha mais munição em Israel, não tinha mais nada, eles prenderam 1.000 soldados egípcios. Não tinha mais arma, não tinha mais nada. Acabou. De repente apareciam 1.000 soldados egípcios. Eram 6 nações? 6.
6 nações atacando Israel ao mesmo tempo. Israel atacou as 6 nações ao mesmo tempo também. Israel é encurralado por todas essas nações. Todas atacaram e ele reagiu ao mesmo tempo. Então ele tem ferramenta para todo lado. Quando não tinha mais munição, eles prenderam num campo de futebol 1000 soldados. Prenderam, passaram arame farpado. Chegou lá, perguntaram: vocês estão fazendo o que aqui dentro? Não sei, veio o pessoal de Israel aí, tudo uma luz brilhante, e nos cercaram aqui, e mandaram a gente se ajoelhar, então se ajoelhou. Quando amanhecia o dia, nós estávamos tudo presos aqui. Não, aqui não tinha nem israelita. Diz a Escritura: ore pela paz de Jerusalém. Eu amo os que oram pela paz de Jerusalém. Os Estados Unidos vão pegar uma surra no dia que saírem do centro. USA. No dia que tirar a sigla do centro de Jerusalém, aí é que muda a situação. Mas enquanto estiverem corroborando, apoiando, dando cobertura à distância, não pode se aproximar, mas à distância. Em outras palavras, se porventura de repente Israel começar a fracassar, aí sim é que a América, que tem tropa no mundo todo, a América, que tem bases militares no mundo todo, é que dá uma forcinha para Israel. Mas no momento Israel não precisa de nada. Israel precisa só de Jeová e da tua oração. Agora deixa eu dizer uma coisa para te dar um aleluia. Acontece que toda sexta-feira, sabe o que eles fazem? Eles vão para o Muro das Lamentações. Lá, as mulheres de lá não têm essa unha. A unha delas é toda ferida, de tanto elas ficarem no muro. Toda sexta-feira as israelitas vão para o muro, arranhar o muro gritando: Jeová, Jeová, Messias, nos tira daqui, nos socorre. É que eles oram toda sexta-feira. Hoje é sexta-feira, é dia de oração. Você também está orando. Toda sexta-feira eles estão orando. Você diz: o que isso quer dizer com isso? É que quando eles oram: Jeová, Messias, vem nos socorrer, sabe o que estão dizendo? Senhor Jesus Cristo, arrebata a noiva. A noiva sai antes. A noiva vai subindo, Elias e Moisés vão descendo. Nós vamos cruzar aqui no ar. Elias e Moisés descem para estabelecer o milênio e nós subimos para a boda. Eles se encontram aí: ei, Moisés, nós estamos subindo. Ele disse: nós estamos descendo. Eles descem e nós subimos. Nós casamos com Cristo e eles estabelecem o milênio para que nós voltemos para reinar aqui. O reino milenar é aqui. Primeiro, com a limpeza que a terra sofrerá, porque ela vai ser queimada até 30 palmos de profundidade, 30 pés, onde já pisou o humano, vai formar o vale de Josafá, mas de lá vai sair, vai haver uma explosão, aí vai se formar um novo Monte das Oliveiras, onde ele vai reinar, e eu e você estaremos ali como príncipes na terra, governando províncias. A noiva não vai ficar lá só, aleluia, aleluia. Não, nós vamos ser governadores. Hoje nós temos nobres companheiros, candidatos a vereadores. Eles vão ser eleitos vereador agora, mas lá eles vão ser governadores, príncipes, reis e príncipes no milênio. Cada cristão, cada um, todo mundo lá é o grande exército do Senhor, e todos serão reis e sacerdotes. Você devia aplaudir a Jesus para ver se tu entra lá, rapaz. Nós sabemos para onde vamos. Nós não temos tonteria. Isso tudo que eu estou falando é escriturístico, é assim que está na Bíblia. Mas eu estou só chamando a atenção para o risco da América. Até onde a América está sendo abençoada. Parágrafo 121. Estou com Israel. Apanharão nossa terra, ou melhor, o tomarão. Certamente os árabes entrarão na coisa errada. Claro, eles entraram, irmão, olhe para cada nação
que se tornou contra os judeus. Elas sucumbiram. Veja a Alemanha, quando ela se voltou contra os judeus e queimaram, fazendo sabão deles. Veja o fim da Alemanha. Ainda hoje, a Alemanha não tem dinheiro. Todo o dinheiro da Alemanha, que é o país mais rico da Europa, todo o dinheiro da Alemanha, que é o país mais rico da Europa, sai de Washington. Enquanto não terminar todo o pagamento da perda da guerra. Por isso você nunca deve guerrear. Jesus disse assim: quando tu tiver um probleminha com teu irmão, te reconcilia com ele no caminho. Não vai lá com o delegado, não. E nem com o juiz, muito mais em tribunal. Quem já esteve em tribunal sabe o que eu estou falando. No dia que você bater em tribunal, tu vai te arrepender do dia que tu nascesse. A não ser que tudo que acontecer lá tu ganhe. Aquele processo todinho é pago por quem perde. Nunca vá à delegacia. Te reconcilia com teu irmão antes. Não há um sábio entre vós? Porque vós levai o vosso irmão diante das autoridades? Porque não procurais as verdadeiras autoridades que são da igreja e te acerta com teu irmão? Você diz, o que é isso? É assim que está na Bíblia. Comigo, pelo meu direito. Sabe por que os presídios estão lotados de pessoas que tinham ou que têm direito? Cede o teu direito. Se tu tem o Espírito Santo, tu suporta o teu irmão, mesmo ele estando errado. Se tu tens o Espírito Santo, você diz, importante, o senhor fala igualzinho em Bombrana. Graças a Deus. Se tu tens o Espírito Santo, tu suporta o teu irmão, ele estando ainda errado. Suportar quem está certo, suportar quem te dá presente, convidar quem te convida. Jesus disse, não vá. Vá na casa daquele que está chorando a morte. Não vá à casa da festa. E quando quiser fazer uma festa, convida os mendigos. Convida os pobres. Convida os necessitados. Convida alguém que não traga presente. Tu não estava preparado para pegar essa bufetada da palavra de Deus. Não, eu vou fazer aqui a relação dos que podem vir, que tragam presente. Jesus disse, isso é farisaísmo. Os hipócritas, os fariseus fazem o mesmo. Eu quero ver você fazer diferente dos fariseus, disse Jesus. Veja o que aconteceu com a Itália, que se colocou contra os judeus, quando Mussolini os expulsou da Itália. Veja o estado da Itália ainda hoje. Se não fosse nós, estávamos pagando as suas contas e dando de comida para eles, o que tinha sobrado deles. Isso é sério. Só para reflexão. Por que o ex-presidente Lula jogou o Brasil contra Israel para agradar o Irã? Onde está Lula? Por que Dilma Wanda Rousseff jogou o Brasil contra Israel para agradar a Venezuela? Onde está Dilma? Mulher. Por que Lula jogou o Brasil contra Israel para agradar Fidel Castro? Onde está Lula? Onde está Portugal? Espanha? Argentina? México? Países que declaradamente disseram que acabe-se os judeus, nós não entraremos na guerra. Nenhum desses países entraria em guerra. E até hoje não tem o que comer. A Argentina era o berço. Buenos Aires, eu ouvi com esse ouvido aqui. Buenos Aires, capital da Argentina, eu ouvi isso ainda em 79. Uma preciosa senhora do Canadá dizer, eu estive na capital do Brasil, em 79. Que bom e tal. Então eu perguntei se a senhora conhecia o Rio. A senhora disse que não conhecia. Não, o Rio de Janeiro eu não fui. Naquelas horas a capital do Brasil era o Rio.
Eu disse: e onde a senhora foi? Ele disse: oh, como não? Você não conhece? Buenos Aires? Coisa recente, faz poucos dias. As pessoas ainda pensam que a Argentina é que manda nos países sul-americanos. Não sabe que a desgraça da Argentina foi lá em 44, 45, quando não entrou na guerra, ficou contra os judeus. E daí sucessivamente, a Espanha, o que tem de terra e poder no mundo, e Portugal que mandou no mundo todo. O único país do mundo que já mandou no mundo foi Portugal. Portugal foi o único país que já dominou o mundo. E por que Portugal hoje é um país socialista? Ontem o país católico, hoje socialista, comunista. Por que a Espanha é socialista hoje? Não era cristã? Não era católica? Embora tenha muitos católicos. Pois é. E deixa eu dizer uma coisa para você que é estudioso. Por que a Rússia é comunista? Se tem 1% de comunismo. A Rússia tem 1% de comunista. 99% pertence a outras religiões e na maioria cristã. Mas o governo é comunista. Talvez só isso que eu falei agora valeu a palestra e o ingresso. Porque você fala coisa, discute coisa que não tem conhecimento. Não. Nós temos grandes avivamentos na Rússia. Temos grandes avivamentos na China. A China é um país avivado. As igrejas pentecostais na China são poderosas. Sabe por quê? Por dois motivos. Porque o governo não aceita religião de 3 deuses. Na China, você só pode pregar o evangelho se crer num só Deus. O que eles não aceitam é quem fica falando lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui na China não. Nós só cremos num Deus Todo-Poderoso. Nós não sabemos o nome. Se vocês sabem, então falem para nós. E isso foi o que ocorreu na República do Congo. O Israel que eu diga. Por que o Congo hoje é o país mais da mensagem do mundo? Com tabernáculo com 15 mil pessoas, tudo na capital. 15 mil, 9 mil, 13 mil, 10 mil, 8 mil, 12 mil. Tem mais crentes da mensagem na República do Congo do que no mundo todo. Porque o primeiro-ministro estava em Israel e ouviu uma pregação do irmão Frank, Noeval Frank de Krefeld, na Alemanha. Ali ele se converteu e disse: quando eu chegar no Congo, vou baixar um decreto. O Congo só terá um Deus. E eu quero o Deus desse William Branham. E aí começou a mensagem. Quer dizer, quando começaram a pregar, já começou a mensagem de uma vez logo. Aqui vem o Evangelho e faz uma chamada de misericórdia através das nações. Por anos nós rejeitamos, e agora operando, o diabo tomando o seu trono. E para o diabo tomar o seu trono, está colocando os corações desses homens políticos contra Israel. Eles estão se unindo ali com os árabes. Irmãos, estamos arruinando a quanto podemos. Isto é, rapaz, nós afundaremos tão cedo quanto o mundo possa. Não é este o caminho. Deus, Jesus, nunca foi socialista. Na mensagem do terceiro Êxodo, parágrafo 257, 258, ele diz: esse sistema socialista, democrata, dá água à Igreja Católica. O sistema republicano traz as pessoas para o Evangelho. Todos os presidentes americanos, todos os presidentes republicanos nos Estados Unidos são crentes. Trump é presbítero. Bush, presbítero. Aí as mulheres entraram, elegeram Kennedy, elegeram Clinton. O profeta diz: as mulheres vão eleger um homem playboy que sai tocando pela rua. E não vão aceitar um homem que vai à igreja. Aí deixaram o que ia à igreja e colocaram o Clinton com o saxofone. O Clinton se tornou presidente só tocando saxofone. Quem toca saxofone tem tudo para.
Quando ele falou do Kennedy, ele disse: estão pegando esse católico, Kennedy, porque não querem um cristão lá. Esse outro presidente, candidato a presidente, que é cristão, os homens todos o aplaudem, porque sabem que ele vai trabalhar. Eles querem este outro, Kennedy, e as mulheres todas atrás dele beijando-o. Ele, como presidente, trocou uma série de mulheres. Rapaz, não te mete com o William Branham, não. O William Branham vê para cá, vê para ali, vê para trás, vê para frente. Você fica vendo só aqui, né? Para encerrar, religião híbrida. Sim, então ele conclui: o que vai acontecer com essa força que as mulheres estão dando através dos democratas é no amanhã colocarem um bispo como presidente. Vão colocar um candidato católico, um bispo como presidente. Já colocaram vários candidatos católicos, vão colocar um bispo. Aí o anticristo terá por onde começar, porque até lá os Estados Unidos está endividado, não terá dinheiro para pagar suas contas. Então Roma entrará com ouro para dar suporte, porque o ouro está em Roma. O dinheiro está na América, embora na mão dos judeus, mas sob o governo americano. Então o dinheiro é da América, o ouro é de Roma. Quando acabar o ouro, quando acabar o dinheiro, o jeito que tem é ir para Roma e pedir o ouro que está lá. E para tal tem que colocar um presidente, um bispo, um papa. Religião híbrida, parágrafo 36. Observe o que faz a televisão. Eles vão para a televisão e exploram a televisão. Nixon, estando quase perto de todos os homens, mas as mulheres não queriam esse homem. Elas queriam um homem que elas pudessem estar beijando. E por isso escolheram o católico, Kennedy, e se envolveram com ele e o levaram ao poder. Mas isso foi atrás da televisão, dos meios, do rádio. O rádio não para de falar. Vocês que acompanham o programa televisado devem dizer: o irmão Branham sabe coisa. Talvez, se você ligar a televisão hoje, não estão falando a favor dos democratas nos Estados Unidos, falando do Brasil. Todas as emissoras, todos os repórteres, todos os jornalistas, todos, eu sou estudioso do assunto, todos só falavam em relação aos democratas. Você não viu um jornalista no Brasil, nenhum, falando de Brasil, dá uma palavra sobre republicano. O profeta diz assim: eles estão fazendo isso, é a televisão e o rádio, o dia todo, falando em respeito aos democratas. Espírito não morre. Espírito não morre. Morrem as pessoas, mas os espíritos vão sempre. 36, 39. Mas eu falei para vocês, quando eu vi aqui em Indiana eleger aquele rapaz de 22 anos para ser juiz, o Espírito Santo veio sobre mim naquela hora e disse: assim diz o Senhor, como eles elegeram esse rapazinho para ser juiz, eles vão eleger um playboy para ser presidente dos Estados Unidos. O Branham falou em 60. Em 2000 já estava lá o presidente, 40 anos depois. E você desconhece então que é dado o direito da mulher votar? Quando a mulher vota, ela elege o presidente errado. Elas deveriam ficar atrás dos homens, procurando saber como fazer isso, porque isso traz juízo. E está falando da América, né? Você que é brasileira, não vai se aborrecer com ele, não. Para encerrar,
Se diz, mas não tem nada na religião de Jezabel, e não é que tem. Tem uma coisinha aqui na religião de Jezabel, parágrafo 66 em diante. Aí virá, eles colocam uma mulher no governo para adorá-la. Quando a mulher está no governo, eles tratam como se fosse uma Maria. Eu vi isso em 1931, e isso vem acontecendo. Eles colocam lá, ela, chamam para ela de mãe, de matriarca, de protetora, e vão fazendo qualquer coisa. Não me importa se isso venha dos republicanos ou venha dos socialistas. Isso está errado, não é lugar de mulher. É a maior desgraça que já houve aqui no país. Isso vai passar pelos séculos. E vocês, povo de cor, eu vou apelar para vocês que acompanharam os programas televisados nas últimas horas. Quem elegeu os democratas agora foram as pessoas de cor. Foram negros, foram asiáticos, foram os índios e foram os imigrantes. Os democratas não tiveram voto de americano que não fosse desse grupo. Acontece que nos Estados Unidos, como no Brasil, há mais negros do que brancos, negros e pardos. No Brasil, a mesma coisa. Se o povo negro no Brasil virar para um lado, elege qualquer um. O número da população brasileira é essa. E no meio dos evangélicos, uma observação para você anotar, nós temos dois extremos. Os dois grupos no Brasil menos evangelizados são os mais ricos entre os ricos. Não tem evangelho para eles, não tem nenhum trabalho evangelístico. E os mais pobres entre os pobres. São dois grupos. Isso é estatístico. Nós temos 90 grupos sem evangelização, como nós conhecemos. Só povoados ribeirinhos, dos 33 mil que há na Amazônia, nós temos 10 mil povoados ribeirinhos que nunca recebeu uma visita sequer evangélica. E vocês, precioso povo de cor, vocês são negros aqui nos Estados Unidos, olhem para o púlpito e vejam que vocês venderam a primogenitura de vocês. Abraham Lincoln fez tudo para vos libertar e vocês correm novamente para uma escravatura. Agora vocês querem estar debaixo de um regime democrata, de um governo democrata, que nada fez por vocês, só porque traz uma mulher na frente. Irmão, o que eu estou falando aqui é para fazer americano tremer. Mas eu não peguei isso de americano, não. Eu peguei foi na mensagem mesmo. Apenas o pastor Elianai me despertou um parágrafo e eu corri atrás disso. Isso aqui era para fazer americanos de cor estremecerem, porque quem estava na rua agora fazendo campanha era eles. E elegeram os democratas. Eu não tenho questão nenhuma. Eu não sou democrata e nem republicano, não tem nada com a política americana. Eu estou só discutindo à luz da Escritura. Agora, que eu não voto em mulher, não voto, é claro. Eu preciso dizer isso. Que eu não voto, não voto. E nem no partido dela. Nunca votei, jamais votaria, porque é um partido comunista. É um partido comunista. É um partido comunista. Todo partido socialista, ele tem cheiro comunista. A filosofia é comunista, é de Mao Tse-tung. Quem ensinou isso chama-se Mao Tse-tung. Foi ele que ensinou como fazer isso. O que é que Mao Tse-tung diz? Vá e não enfrente o centro da cidade. Vá para a periferia. Procure os colonos. Arme os colonos. Tome as terras onde eles vivem. Você estava pensando que era o PT que inventou isso? Não. Mao Tse-tung, o fundador do comunismo, um deles. Começou com Lenin.
pegue o caboclo, arme ele e depois traga para a cidade. Disse o presidente Bolsonaro ontem: eu não vou aceitar ninguém tomar terra de fazendeiro. O Brasil não é um país comunista. Disse ontem. Por quê? Porque o comunismo diz: tome a terra do fazendeiro. Se ele queimou a terra, vão lá e se apropriem dela. E comam o gado dela. Destruam tudo. Fica com aquela terra para vocês. Depois que vocês tiverem a posse dos interiores, aí vocês façam marchas pela cidade. Você deve dizer: mas eu já vi demais aqui em Belém do Pará. Aqui em Belém do Pará é marcha toda hora, até dias passados. E era mantido pelo governo federal. O governo federal petista pagava os invasores através do MST para invadir, matar os fazendeiros, tomar terra e levar o país ao caos, para se manterem no poder. Olha, no dia da eleição, vote em mim, hein, que eu dou uma bolsa para vocês. Uma bolsinha para cá, uma bolsinha para ali, uma bolsinha para cá. Vocês não precisam trabalhar, ninguém trabalha. Aonde se aprendeu isso? Com Mao Tse-tung. Isso é política comunista. Nos países comunistas, que em alguns eu estive, outros eu conheço, você não precisa trabalhar, desde que você apoie o governo. Todo mundo tem o chap-chap. Você não sabe o que era o Brasil até 64. Era um país livre. Até quando o socialismo, até quando os democratas tomaram o poder. E aí começou o processo. Logo elegeram um cavalheiro chamado Tancredo Neves, que era um padre católico, franciscano. O elegeram, e antes de eleger ele disse: para que eu me torne presidente do país, era um julgamento parlamentar, eram os deputados que iam votar, nós não tínhamos direito ainda ao voto, eu não preciso nem de Deus, eu, o padre Tancredo Neves, não preciso nem de Deus para governar o Brasil, desde que eu tenha 70 votos do PDS. E não é que ele conseguiu? Derrotou o Paulo Maluf, e foi eleito presidente sem precisar de Deus. Foi eleito, foi para casa e de casa foi sepultado no dia da posse. Na hora que ele disse: eu não preciso nem de Deus, ele começou a apodrecer. Tancredo Neves, os bichos comeram como comeu Herodes. Ele foi se desfazendo, o corpo dele todinho. Eu estava em Brasília para a solenidade de posse e fiquei horrorizado. Tudo fizeram. A ambulância não resolveu. Resolveram fazer um caixão especial para levá-lo. Só para ele fazer a cerimônia de posse. Ele não se moveu mais. Voltaram. Sarney não podia se apresentar. Fizeram um ajeito lá, mandaram buscar o ilustre poeta José Sarney, que tinha sido eleito a vice-presidente, e empossaram José Sarney como presidente, e Tancredo Neves não conseguiu ser empossado, embora estivesse vivo ainda. Alguns acham que estava morto, mas eu posso admitir que estava vivo. E aguentaram por mais um dia, até 21 de abril, dia de Tiradentes, para dizer: morreu, para ficar na história. Tudo que ele conseguiu, ao dizer que não precisava de Deus, foi morrer, foi ficar na história do Brasil. Não preciso falar mais nada aqui, para não citar a mãe do irmão Brana. Ela como índia, ela era democrata. Ele diz: a mamãe está muito enganada. Ela fala como índia, ela não fala como americana. Mas fique do lado de Deus. Fique na linha de Deus, no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Nunca esqueça daquela moça lá no Paraná, que disse para a senhora mãe dela: eu não vou à escola dominical. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Eu não vou à escola dominical. Filha,
mas você fez um voto no altar que sempre estaria como professora da escola dominical, mas eu não vou. Eu preciso ir para esse lazer com meus colegas. E nós vamos agora. Deus queira ou não queira, nós iremos. Ela disse: tu não pergunta se é da vontade de Deus? Não vou perguntar, porque Deus é da igreja. O que é que Deus vai me dizer? Não vai. Deus queira ou não queira, eu vou. Colocou toda a bagagem na mala do carro, no porta-mala, colocaram 2 cubas de ovos e mais alguma coisa, ajeitaram tudo. Filhinha, que Deus te acompanhe. Mamãe, eu já te falei que eu não vou para a igreja. Mamãe, eu não vou para a igreja, mamãe. Então não precisa Deus ir conosco. Não tem lugar. Filhinha, não vá sem a presença de Deus. O carro está lotado, mamãe, só se for na mala. O carro está lotado, mamãe, só se for na mala. Logo adiante, uma carreta passou por cima deles. A única coisa que ficou intacto dentro do carro foi a cuba de ovo. Só ficou intacto de todo o carro. Eles se confundiram, não deu para aproveitar, saber quem era quem. Foi a cuba de ovo. E aquele repórter daquela televisão curitibana diz assim: provavelmente era ao lado daqueles ovos que Deus estava. Te agradecemos, Senhor Deus, por esta noite, pelos teus favores, pelos teus cuidados e por essas palavras soltas, por esse assunto talvez que não cause interesse a ninguém, mas que o teu nome possa prevalecer e nós de alguma forma tenhamos entendimento de que devemos pelo menos te temer, votar bem, votar num cristão, votar num filho de Deus, votar em alguém que chore conosco, que gema conosco, que sinta nossas dores e assim possamos ter dias melhores. Nada de comunismo, nada de socialismo, nada, Senhor, de coisas negativas. Chega, Senhor, de coisas mundanas. Nós precisamos ter homens e mulheres melhores a serviço do Senhor. Dá-nos, portanto, uma eleição abençoada. Aqueles que o Senhor viu que deve ser eleito para servir a nossa cidade. Que o Senhor assim o ajude. É a tua palavra que diz que devemos orar por todos quantos estão em iminência. Agora oramos por aqueles que estarão em iminência, que sejam abençoados. E os que atualmente se encontram, que também sejam protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Ide em paz. Estaremos juntos pela manhã.